Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o tigre atrás da porta. Era 15 de dezembro de 1967. Assistir a Lyndon Johnson acender as luzes da árvore de Natal não chegava a ser uma experiência interessante. Muitas das pessoas que viram pela televisão devem ter reagido com "e daí?", mas não aqueles que tinham ouvido a predição. 1967 tinha sido um grande ano para predições mediúnicas. Uma após a outra, as profecias chegavam através de médiuns e videntes, astrólogos e psicógrafos, leitores de bolas de cristal e contactadores de OVNIs. Algumas das predições falharam, mas outras se realizaram com precisão. O bastante para deixar uma porção de pessoas muito nervosas. Pelo menos todos concordavam em que alguma coisa grande e alguma coisa catastrófica iria acontecer quando Lyndon Johnson apertasse o botão. Provavelmente falta de energia em toda a nação. E assim, grudados em seus televisores, eles assistiam de fôlego preso. Quando as luzes da árvore de Natal acenderem, as luzes de toda a nação se apagarão? Bem, o presidente apertou o botão, as luzes da árvore se acenderam e nada aconteceu. Mas 30 segundos depois, chegou a voz de um locutor sobre o ruído da multidão. Interrompemos este programa para uma notícia especial. Uma ponte pressionada pelo trânsito na hora do rush acaba de ruir em Galípolis, Ohio. Daqui a pouco mais detalhes. A ponte em Galípolis, Ohio, só podia ser a ponte de 214 metros, a Silver Bridge, que ligava Galípolis a Point Pleasant, Virgínia Ocidental. E Point Pleasant, durante exatamente 13 meses, tinha sido alvo de alguns acontecimentos muito estranhos. Mais de 100 pessoas tinham quase morrido de susto de um monstro enorme de olhos vermelhos e brilhantes. Já imaginou? Saiu nos jornais. Ele tinha a forma de um homem medindo uns 3 metros com enormes asas dobradas. Eles o chamaram de Homem-Traça. Mas isso não foi tudo. Pessoas tinham visto OVNIs o verão todo. Havia uma dúzia de testemunhas. Havia os estranhos homens de preto. Homens que pareciam desconhecer a área, ou até mesmo o planeta. Homens cujas solas de sapatos estavam totalmente limpas após caminharem pela lama. Homens cujas feições eram estranhamente semelhantes. Homens que usavam roupas leves em pleno inverno. Homens que falavam como vitrolas em rotação acelerada. Havia também Indrid Cold. Ele disse que era esse o seu nome. Ele disse que era do planeta Lânulus. Dirigia um Fusca preto e, às vezes, uma espaçonave. Era generoso em suas informações estranhas e irrelevantes. Havia os automóveis pretos que desapareciam sempre que eram perseguidos, com números de placas que nenhum computador conseguia identificar. Havia os estranhos telefonemas, os fotógrafos fantasmas, os aparelhos de TV que ficavam malucos. Para alguns moradores em Point Pleasant, tudo parecia estar ficando maluco. Mas nem o Homem-Traça, nem Indrid Cold, nem qualquer das entidades dos OVNIs jamais disse uma palavra sobre o desastre por vir. E aí ele aconteceu. Alguns daqueles que tinham visto o Homem-Traça ou que tenham participado de alguma outra experiência bizarra durante aquele ano afundaram com a ponte. Outros foram chamados pela morte pouco tempo depois. Alguns se divorciaram. Alguns sofreram colapso nervoso e tiveram longos períodos hospitalizados. Alguns cometeram suicídio. 12 discos voadores estavam sobre Point Pleasant na hora em que a ponte desabou. E uns homens de aparência estranha, usando os sapatos leves no frio, foram vistos escalando a ponte 2 dias antes. Haveria alguma ligação? Mas se as estranhas entidades sabiam do futuro desastre ou até participaram dele, por que não alertaram Point Pleasant? Podíamos fazer a mesma pergunta com relação a Johnstown. Com todas as predições de vários videntes, como é que não fomos alertados que aquele horrível suicídio-massacre iria acontecer? Eu creio que a resposta a essa pergunta não será difícil quando entendermos um pouco mais sobre essas predições mediúnicas. Será que você sabia que 6 videntes diferentes predisseram a captura de Patty Hearst com incrível precisão?
E é claro, você se lembra que as mortes dos irmãos Kennedy e Martin Luther King foram preditas repetidas vezes em diversas partes do mundo. Curiosamente, predições como essas, seja lá o profeta e onde quer que a predição seja feita, parece estar vindo de uma fonte comum. Evidentemente, existe um sindicato da predição operando em algum lugar. As mesmas predições são fornecidas muitas vezes através de inúmeros videntes diferentes. E elas são reveladas através de médiuns e videntes, místicos e astrólogos, psicógrafos e leitores de bolas de cristal e quiromantes e pessoas ligadas a OVNIs. Estão todos claramente sintonizados na mesma fonte. Entidades de OVNIs e entidades de espíritos fazem parte deste mesmo gigantesco sistema. O elo é inegável. De fato, a comunicação que ocorre entre um médium e o mundo dos espíritos, a comunicação que ocorre na experiência dos que veem a morte de perto, já falamos sobre isto no programa anterior, a comunicação entre os contactadores de OVNIs e as entidades de OVNIs, a comunicação entre os médiuns curandeiros e seus espíritos médicos. Em todos esses, os comunicadores do outro lado, o mundo não visto, são os mesmos espíritos do mal, os mesmos anjos caídos, os mesmos demônios. Eles estão só adaptando o que têm a dizer ao seu auditório particular. As predições mediúnicas são, com frequência, ditas de modo idêntico independentemente do canal através do qual se comunicaram. Isto é verdade por todo o país e por todo o mundo. As mensagens são muitas vezes até redigidas do mesmo jeito, seja qual for o idioma usado. Só podemos concluir que as predições mediúnicas têm uma origem comum. E se essa fonte é de fato o próprio Satanás, não é difícil entender por que desastres como o de Silver Bridge e Jonestown não foram preditos, pois Satanás adora catástrofes. E quanto mais vidas ele destruir, mais contente ele fica. Predições no ano 1967 incluíam uma grande queda de energia, lembra-se? Nova York deslizaria para dentro do mar. O assassinato do Papa Paulo. Queda de avião. Uma grande falha na energia atingindo toda a nação. Um desastre no rio Ohio. O desaparecimento do primeiro-ministro da Austrália e explosões em Moscou. Tudo isso aconteceu de fato. Menos a falha de energia em toda a nação, o assassinato do Papa Paulo e Manhattan deslizando para dentro do mar. Nenhum local no rio Ohio teve desastre. Foi apenas uma predição muito geral. E a data em que o desastre ocorreu foi ligada pelas entidades, provavelmente de propósito, com a falha de energia em toda a nação. Você percebe o padrão aqui? Algumas predições se realizam, algumas não. Em geral, as menores são, na verdade, as mais precisas. As realmente grandes, como Manhattan deslizando para o mar, são menos prováveis de serem precisas. Por que isso? Essas entidades mediúnicas conhecem o futuro ou não conhecem? Por que esse gigantesco sindicato das predições não acerta sempre se ele conhece o futuro? A resposta é que as entidades não conhecem o futuro. Só Deus conhece o futuro. E quando ele o revela, através dos seus profetas, eles estão certos sempre, não apenas algumas das vezes. As entidades que comandam o sindicato das profecias não conhecem o futuro, mas conhecem seus próprios planos. Eles certamente têm uma agenda do futuro que eles pretendem seguir, se puderem. Ora, tenha em mente que Deus os restringe e permite que cheguem apenas até um certo ponto, graças a Deus por isso. Mas dentro dos limites estabelecidos por Deus, eles podem engendrar muitos desastres. É uma simples questão de arranjar o desmoronamento de uma ponte velha. Eles podem derrubar aviões, se Deus não os impedir. Eles acertam com frequência sobre casamentos e divórcios, porque eles conseguem ouvir sempre as conversas mais privativas. Eles estão presentes nos cômodos bem trancados, onde os crimes são planejados. E mentes sob o controle dos demônios podem muitas vezes ser influenciadas a executar assassinatos. Mas empurrar Manhattan ou a Califórnia para dentro do mar é demais para o anjo caído e seus ajudantes. Nada de tamanha consequência acontecerá a menos e até que Deus o permita. Você percebe por que as predições dos videntes geralmente são ligadas a casamentos e
divórcios, quedas de aviões, assassinatos, etc. O anjo caído prediz o que ele pensa que pode ter boa chance de acontecer. Mas a marcha declarada da profecia que você encontra na Bíblia, afetando nações e o mundo e penetrando o futuro com uma precisão que nunca falha, eu digo, é simplesmente demais para esses impostores. Mas espere. Algumas vezes eles predizem coisas grandes como o fim do mundo, não é mesmo? Sim, predizem. Por exemplo, vejam o caso do Dr. Charles A. Loghead. Ele pertencia ao staff médico da Universidade do Estado de Michigan quando começou a comunicação com entidades que afirmavam ser do espaço sideral. Isso foi em 54. Um número de profecias menores foram passadas a ele e todas elas se realizaram. Aí veio aquela grande. O mundo ia acabar em 21 de dezembro de 1954. A América do Norte ia se dividir ao meio e a costa atlântica iria afundar no mar. França, Inglaterra e Rússia teriam o mesmo destino. Mas algumas pessoas escolhidas seriam salvas por espaçonaves. O Dr. Loghead e seus amigos estavam tão impressionados com a precisão das predições anteriores que levaram esta última muito a sério. Ele fez sóbrias declarações à imprensa. Aí, em 21 de dezembro, eles se reuniram no jardim para esperar pelo resgate. Foram avisados para não usarem nada de metal. Por isso descartaram fivelas de cintos e colchetes e canetas e isqueiros, até mesmo os menores objetos. Aí eles esperaram. Isso tem acontecido inúmeras vezes. Homens e mulheres tornam-se envolvidos, eles se convencem pela precisão de algumas predições. As entidades os enchem de promessas e aí os conduzem pela estrada da ruína. Empregos são perdidos, carreiras sacrificadas, famílias divididas, saúde destruída. Eles se escondem e ficam olhando para as paredes. E o embaraço, a vergonha e a frustração com frequência levam ao suicídio, à loucura e à morte. É assim que este jogo cruel é travado. As entidades arquitetam o cumprimento de algumas predições menores. E aí, quando os homens e mulheres estão convencidos que as entidades sabem tudo sobre o futuro, fazem uma grande predição. E deixam seus fiéis seguidores esperando no topo de uma colina espaçonaves que nunca vêm. É um jogo impiedoso. Isso tem sido chamado de a profecia do tigre atrás da porta. Isso não é tudo. Pessoas que assistem são atingidas também. Elas veem essas grandes predições falharem repetidas vezes. E aí decidem não se interessar por nenhuma profecia, mesmo as profecias bíblicas. E esse é um engano perigoso. Oh, amigo, por que as pessoas se deixam induzir por esses golpes mediúnicos? Por quê? Uma razão é que elas não sabem o que a Bíblia ensina, embora pudessem saber. Ou elas sabem o que ela ensina, mas rejeitam. O apóstolo nos diz que muitas pessoas serão fatalmente enganadas por rejeitarem a verdade. Ouça isto, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ora, isto não significa que Deus é a origem do engano. Mas quando os homens e mulheres recusam a verdade definitiva e, finalmente, Deus permite que sejam dominados pelas poderosas mentiras de Satanás. Eles não estão mais sob a sua proteção. Agora, a segunda razão das pessoas serem seduzidas é porque elas creem que tudo que é sobrenatural é de Deus. Ouça, amigo, é porque eles creem que tudo que é sobrenatural vem de Deus. E nada está mais longe da verdade. Ouça isto deste mesmo capítulo, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. A obra de Satanás nestes últimos dias incluirá todos os tipos de milagres falsos. Isto é o que podemos esperar. E se insistirmos em pensar que todos esses milagres vêm de Deus, não teremos a menor chance. A terceira razão das pessoas serem induzidas é que elas são relaxadas com a sua segurança. O que quero dizer? Apenas isto. Há pessoas que fazem de seus lares fortalezas com trincos e travas. Elas querem se proteger contra o estrangulador da colina e o assassino da estrada e o estuprador da Rua 7 e todos os outros.
Mas eles deixam os demônios entrarem em suas casas, demônios disfarçados em entes queridos, ou espíritos guias, ou espíritos de médicos, etc., e os deixa assumir o controle de sua vida sem sequer questionar sua identidade ou sua confiabilidade. Isso, eu digo, é relaxamento. E a quarta razão pela qual as pessoas são induzidas é que acham as coisas ensinadas pelos demônios mais atraentes do que a verdade. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eles acham a verdade desinteressante. E a verdade exige um compromisso. Em contraste, eles acham excitante pensar que estão se comunicando com parentes mortos ou com o povo do espaço. E os ensinamentos dos demônios não fazem exigências a eles, a não serem entregar a sua mente e uma vida de servidão. Mas eles descobrem isso tarde demais. O que é que os demônios ensinam? Quais são as doutrinas do diabo? Não seria bom revê-las de novo aqui? O Espiritismo ensina, número 1, que é possível comunicar-se com os mortos. 2, que o homem não morrerá, que ele é imortal e não pode morrer. 3, que o homem pode se tornar exatamente igual a Deus, que existe divindade dentro de cada um de nós. 4, que não haverá um julgamento futuro. 5, que na morte todos irão para o mesmo lugar. Seja qual for o lugar, não importa como tenham vivido. 6, que em vidas futuras haverá a oportunidade para corrigir os erros feitos nesta vida. Aí estão elas, as marcas da operação engano, ensinamentos do anjo caído. Fáceis de reconhecer se estivermos alerta. Bem, o que será que o anjo caído tem em mente? Aonde toda a sua propaganda irá dar? Eu creio que veremos. Em maio de 1967, um homem chamado Knud Waking, na Dinamarca, começou a receber uma série de mensagens telepáticas que incluíam várias profecias que se realizaram. Aí foi-lhe dito que construísse um abrigo antibombas isolado com chumbo e preparasse para o holocausto no dia 24 de dezembro. Ele o fez. Ele e seus amigos conseguiram completar o abrigo de $30 mil dentro de 3 semanas. Em 24 de dezembro, eles se trancaram em seu abrigo antibombas e esperaram. O grupo dinamarquês não estava sozinho em sua apreensão com relação a 24 de dezembro. Médiuns, sensitivos, contactadores de OVNIs por todo o mundo estavam recebendo mensagens idênticas. Alguma coisa sem precedentes iria acontecer naquela data. À meia-noite, uma grande luz iria aparecer no céu. E aquele seria o fim. Depois de 24 de dezembro ter passado, a imprensa americana ridicularizou o grupo dinamarquês por ter caído nessa. Mas Knud Waking tinha uma explicação. Ele disse que tinha recebido esta mensagem. Eu lhes disse há 2000 anos que seria dado um tempo e mesmo assim eu não viria. Se vocês tivessem lido a Bíblia com mais atenção, teriam posto em mente a história do noivo que não veio como era esperado. Estejam atentos para não serem encontrados sem óleo em suas lâmpadas. Eu já disse que virei de repente e que eu virei em breve. É isso que o anjo caído pretende? Ele tem em mente forjar uma segunda vinda dele próprio antes da verdadeira, completa, com um Cristo e anjos falsos? Será que eles estão fazendo alguns ensaios para ver como está funcionando a rede? É para isso que as entidades dos OVNIs vêm ensaiando para o maior dos golpes? Isso pode ser? Lembra-se do Dr. Loghead e seus seguidores esperando o fim do mundo? E lembra-se daquelas 20 pessoas que desapareceram de uma cidade no Oregon porque eles prometeram uma viagem em disco voador para um mundo melhor? Tem havido outros e haverá mais ainda. Mas ouça, o que estamos testemunhando e o que está acontecendo por trás das cenas envolve bem mais do que OVNIs. São as entidades por trás dos OVNIs. É tudo espiritismo, é todo mundo oculto. É possível que os OVNIs não desempenhem nenhum papel na falsificação de Cristo em sua segunda vinda. Eu não sei, mas eu sei como Cristo será personificado. E não me surpreende. Não me surpreenderia se os OVNIs estivessem envolvidos de algum modo. É difícil entender por que o inimigo arquitetaria todo esse condicionamento de milhões de pessoas se não pretendesse aproveitar e transformar o interesse popular pelos extraterrestres em proveito próprio.
O anjo caído está nesse jogo da personificação há milhares de anos. Ele tem personificado gente morta, gente viva e gente do espaço. Você não acha que ele tentará o grande golpe? Você não acha que ele personificará Jesus também? Ele está querendo que todos o adorem. Esta é a grande jogada traiçoeira que ele está tramando. Ellen White, cujos escritos têm as marcas da verdadeira inspiração, descreve a personificação de Cristo como se ela fosse uma testemunha ocular. Eu vou ler do livro O Grande Conflito entre Cristo e Satanás, na página 624. Ouça. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por São João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve na terra. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado a lei de Deus. É este o poderoso engano, quase invencível. Percebe o que vem por aí? Percebe para onde o mundo está sendo levado ou conduzido? Percebe o monstruoso golpe para o qual milhões estão sendo sutilmente condicionados? O chefe rebelde pode deixar alguns de seus ajudantes brincarem de Salvador nos ensaios, mas quando o grande golpe for para valer, esteja certo que ele não deixará o papel principal para outros. Ele mesmo o fará. É ele que quer ser adorado, e ele conseguirá. Quase o mundo todo se inclinará para um Satanás disfarçado, crendo ser ele o Cristo. Leia Apocalipse, leia Tessalonicenses e você verá. Que tragédia o fato de milhões e milhões terem rejeitado o livro que os salvaria, entregando-se aos truques do inimigo, deixando-se envolver pelos seus falsos fenômenos, submetendo voluntariamente sua mente e seu corpo ao controle dele, até tudo terminar aos pés de um impostor mascarado. E não haverá retorno. Lembra-se de Francis Gary Powers, abatido sobre a Rússia no incidente do U-2? Ele sobreviveu a tudo. Mas anos depois, ele estava pilotando um helicóptero de jornalismo de uma TV em Los Angeles. Foi um ano com muitos incêndios. Ele e seu cinegrafista estavam cobrindo um grande incêndio em Santa Bárbara. Sobrevoando entre os canyons, tão excitados estavam com as fantásticas imagens que haviam colhido, tão empolgados que acabaram se esquecendo do combustível de seu próprio helicóptero. Eles caíram em um campo a 3 quilômetros do aeroporto e ambos morreram. Oh, amigo, nunca foi tão importante estar atento ao que o anjo caído está fazendo. Estar desinformado é correr perigo, mas não seria uma tragédia se ficássemos tão absorvidos, observando os estranhos incêndios hipnóticos do inimigo e nos esquecêssemos de nosso relacionamento com Jesus Cristo, a fonte de todo o poder? Estamos tão perto do aeroporto, tão perto do nosso pouso final. Seria tolice cairmos agora. Nossa única segurança é estarmos alerta ao anjo caído, mas em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Castelo forte, nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais, e a
astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Vamos orar. Querido Deus, ajuda-nos a encontrar esperanças e socorro em Jesus Cristo, nosso Senhor, com uma decisão clara e positiva a seu favor, aceitando-o totalmente e conhecendo a segurança, proteção e alegria que nos são dadas ao segui-lo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. E na próxima semana falaremos sobre o final espetacular. Serão momentos memoráveis. Eu creio que Deus quer que você assista, e cada um dos seus queridos também. Mas agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Aproveite para conhecer nossos outros canais, onde abordamos uma variedade de temas que certamente irão lhe interessar. Você encontra os links para eles na página inicial deste canal, e mais informações estão na descrição deste vídeo. Agradecemos sua presença e lhe desejamos as mais ricas bênçãos do céu.